Fala aí, galera, tudo bom? Então, hoje vai ser um papo informal. É, não preparei nada aqui, ó. Tô aqui na cama, sentado aqui no meu quarto. Ali é o violão, que é um dos meus hobbies aí. De vez em quando eu gosto de tentar alguma coisa. Então, por que que eu tô fazendo esse vídeo, né? Outro dia conversando com a aluna, a gente estava conversando sobre professores que estão iniciando, o receio, né? Essa parada assim de começar a dar aula, alguns medos que rolam e tal. A dificuldade, digamos assim, psicológica em relação ao profissional. Aí às vezes a gente fala assim, caraca, existe, e assim, muitas pessoas talvez não se preocupem com isso, né? E, e é algo assim muito interessante pra gente trazer aqui pra um debatezinho, pra uma conversa. E acredito que a melhor forma é esse bate-papo informal. Então, nem vou editar esse vídeo, tá? Só vou colocar uma capinha nele, não vou fazer nada no vídeo, vai desse jeito aqui, porque a ideia é ele ser informal mesmo. Então, galera, o que que acontece? Só pra gente ter uma noção, eu comecei a ajudar meu professor da aula com 12 anos, já era marrom de judô, e aí comecei a ajudar ele numa turma de crianças entre 3, 6, 7 anos, que era a primeira turma, onde eu tinha maior responsabilidade. E na segunda turma, que era de 7, 8 anos até mais ou menos 11, 12 anos, eu treinava com as crianças e e aí, né, acabava ajudando ele também, mas era mais o treino em si, tá ali com eles. Mas na primeira turma eu botava o kimono, ajudava a fazer os recibos, né? Eu amarrava a faixa, ensinava os primeiros golpes e tal. Por que que eu tô falando isso? Porque já era uma responsabilidade de dar aula, né? E fiquei com o meu professor e tal, mais ou menos com 15, 16 anos, ele assumiu ele assumiu uma outra turma em uma das academias que ele dava aula, né? Ele assumiu um outro lugar e eu fiquei com a turma, né? Tá? Assumi a turma da tarde da academia Kamikaze. E ali eu ia ficar sozinho, né? Não ia ter ninguém comigo. E eu lembro que naquela época me veio assim, sabe, um peso. Eu falei, caraca, vou estar sozinho na aula e tal. E como que isso como é que fala? Como que isso pesa? Porque agora é você. Antes era ele que se responsabilizava, né? Era ele que se desse algo errado, era ele que assumia, né? Por mais que eu errasse, estava sob a tutela dele, né? Ele era o responsável e tal. E agora não, sozinho é você. E se eu errasse, né? Quer ver uma coisa que pesa muito, que talvez a gente nem retrate dessa forma? Quando você vai dar aula, existe o receio de ser ignorado, de ser excluído, de ser rejeitado. Cara, se o cara não gostar de mim, se minha aula não for legal, se as pessoas não gostarem da minha aula, e se, sabe, eu não for aceito naquele grupo, já parou pra pensar nisso? Isso acontece com a gente, sabe? Você sai de um lugar, vai pro outro, e todas as vezes que eu tive que sair, essa turma, por exemplo, eu lembro, cara, que eu era novo, né? Aí, numa das situações, uma menina foi se inscrever, era mais velha do que eu. Aí ela chegou e falou assim: Eu vou ter aula com esse adolescente, com esse pirralho. Pirralho que ela usou, né? Ela falou assim: Vou ter aula com esse pirralho. Aí na hora aquilo, sabe, bateu aqui assim, eu falei assim, caraca, eu nunca ia esperar isso, porque dentro da aula ali mesmo, com as pessoas que eu treinava, ninguém nunca tinha me tratado assim, porque já me viam com responsabilidade dentro da sala. Aí eu respirei e falei assim, ó, aqui quem tá dando aula sou eu, né? Nesse horário, expliquei o porquê que eu tava assumindo ali a turma e que meu professor poderia até eventualmente estar aparecendo no horário, mas era eu responsável pela turma. Aí eu falei assim, se você quiser ter aula, você vai ter aula com pirralho e tal. Aí eu falei assim, pronto, essa mulher não volta nunca mais. Calhou dela voltar e treinar e tudo, e depois um dia ela me pediu desculpa e tal. Mas assim, foi algo chocante, uma experiência. Entre outros momentos da minha vida, sabe, Aí tá, você domina aquela turma, você passa a controlar aquela turma e as pessoas foram é, gostando do meu trabalho, eu fiquei ali e depois aquela turma acabou, né? A gente foi para outro lugar. É, quando, quando eu comecei com ele, né, em um lugar maior,
Aí voltei a dar aula junto com ele. A gente ficou dando aula e tudo. E assim, eu dava aula junto com ele, né? Mas a responsabilidade da turma é ele era o professor, ele era responsável. E eu tinha algumas responsabilidades. Às vezes eu cobri um horário, por exemplo, ele vai ter que chegar atrasado, ou ele não vai poder ficar, vai resolver alguma coisa. Eu ficava na turma, tranquilo. Mas sempre sobre a orientação, né? Sobre o planejamento dele, digamos assim. Eu só cobria os espaços e tinha responsabilidade ali maior do que todos os outros da turma enquanto aluno. Mas aí foi passando e teve uma hora que eu assumi as turmas, né? As turmas principais, que eram as duas turmas principais, as três, né? Que eram as crianças, adolescentes e os adultos. E quando isso aconteceu, sabe? Eu lembro assim que muita gente saiu, eu perdi quase 50% da turma. E aí ele me chamou um dia e falou assim: o que está acontecendo, Lúcio? Todo mundo saiu, o que você está fazendo e tal. E aquilo também me chocou de novo, porque eu falei assim: caraca, não estão gostando da minha aula, né? Não estão gostando de mim, sei lá. E aquilo me pesou muito, porque, na verdade, até parar para analisar, a primeira coisa que veio na minha cabeça assim: cara, não estão gostando de mim. Na verdade, não. As pessoas estavam acostumadas com ele, com o jeito dele, com a metodologia dele. E eu cheguei quando ele falou assim: pô, a partir de agora, Lúcio, você vai ficar com a turma. Eu quis colocar a minha cara a partir daquele momento, sabe? Não houve um processo de transição. E aí vem um conselho aqui pra vocês, né? Cara, quando você for assumir uma turma, tá? Você que tá iniciando aí, que você vai assumir uma turma, que já existe você não tá começando uma turma do zero. Uma coisa é você chegar na academia e você vai começar uma turma, tá? A academia não tinha aquele horário e você vai começar. Isso é uma coisa. Aí tua turma, você tá fazendo ela do zero. Agora, quando você chegar no lugar que já existe a turma, você vai assumir o lugar de um professor. Muito cuidado com a sua postura. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, sem perder a essência, algumas coisas você vai ter que manter durante um tempo. Aí que tá a sabedoria, isso eu só aprendi com o tempo, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho essa sabedoria aí, eu tenho essa expertise. Então, se eu entro num lugar que já tem uma turma, eu estou assumindo o lugar de um professor, primeira coisa que tem que fazer é analisar tudo o que acontece na turma. Se existe condutas que não ferem a sua integridade, tá? Não fere a sua integridade enquanto profissional, permite, por mais que você não goste, aos poucos, com a sua didática, com a sua aula, né? Com o seu conhecimento, no dia a dia você vai mostrando que você tem uma outra visão daquilo ali, as pessoas vão começar vão começar a absorver esse lado seu e vão começar a refletir o que você está falando com o que ela está com o que ela tem costume, e a partir daí ela vai analisando se cabe ou não e deixando. Cara, assim, por experiência, na maioria das vezes você vai conseguir aí colocar a sua cara, porque os alunos que vão entrar novos vão começar na sua linha, né? E muitos dos alunos vão começar a absorver isso de você, porque você não foi, como é que fala? Invasivo, você não foi, não cortou o laço de uma vez, sabe? Você fez aquilo gradativo, deu tempo deles te conhecerem, deu tempo deles se abrirem para o que você tem para falar. Só que existem coisas que possam estar acontecendo que essas de fato ferem a sua moral, assim, ou a sua integridade enquanto profissional. E isso você corta. Isso você corta e explico por quê. Ó, galera, por exemplo, palavrão. Todo mundo se xinga na aula e tal. E você fala assim, cara, isso pra mim, Lúcio, tá? Não cabe. Então eu vou chegar, ó, galera, por favor, não falem palavrão. Eu sei que vocês tinham esse costume antes, mas, tipo, eu não trabalho dessa forma. Isso não é uma coisa que eu trago aqui pra minha conduta, pro meu profissionalismo, pra minha turma, tá? Se depois que acabar a aula vocês quiserem se tratar de jeito que vocês quiserem fora do tatame, sem problema nenhum, mas por favor, dentro do tatame, dá uma segurada. Isso fere, tá? A minha integridade enquanto profissional. Agora, algumas coisas
Jogar faixa no chão, por exemplo, cara, eu não gosto. Mas se eu entrar num lugar que já faz isso, aos poucos, né, de uma forma bem tranquila, a gente vai tirando isso. Mas isso, tipo assim, é um costume, sabe? Não é, é algo que eu tenho da minha disciplina de treino. Mas isso no jiu-jitsu acontece muito, é comum. Então, assim, isso não vai me ferir na integridade. Entendeu a diferença? É, sei lá, os caras subirem com tênis no tatame. O professor anterior deixava. Cara, isso não pode. Não, explicar por quê. Pô, cara, olha só. Por favor, eu tô começando aqui, tô assumindo, não faz mais isso. Pra você subir de tênis aqui, pô, o tênis pisou na rua, passou por esgoto, pisou em, sabe, em coisas que, sei lá, lugar sujo, né? E cheio de bactérias, cheio de micro-organismos que vão ser nocivos, né? Podem de repente bater numa ferida aí, causar um problema sério para alguém, trazer uma doença. Então, pô, isso não dá, cara. Isso aí não dá. Entendeu? Isso não pode, porque, como eu falei, isso fere a minha integridade profissional. E eu vou explicar o porquê para ele. E é sempre interessante você explicar o porquê. Consegue entender essa ideia? Cara, assim, porque quando você corta totalmente, de uma forma muito bruta, o que tinha para o que vai começar, você vai ser rejeitado. E eu fui rejeitado. Mas não porque as pessoas não gostavam de mim. E talvez elas nem saibam disso, às vezes as pessoas confundem mesmo. Elas passam a ter um avesso para você, enquanto pessoa, pela sua postura profissional. Mas é fato, hoje eu sei que não é porque não gostavam de mim. É porque, como fala, eu feri, né, de uma vez, de uma forma muito bruta, sem sem nenhum diálogo, digamos assim, né, de fato, do que ela acreditava ser certo. Para ela aquilo é certo, ela aprendeu assim, ela convivia assim. E você feriu o que ela acredita ser certo. Você feriu o que ela acredita ser real, ser verdadeiro. E mais do que isso, algo que para ela funciona. Por mais que você não acredite, para ela funciona, porque não estava funcionando, ela não chegou até ali com aquele método, daquele jeito. Por quem é você, cara? Tá chegando agora e dizer que aquilo não funciona. Entende? Agora, se você chega, como eu falei, tira o que te agride de fato e permite as outras coisas e aos poucos você vai. Pô, isso aqui dá para acontecer, mas eu não gostaria na minha aula, mas isso aqui dá para acontecer. Aos poucos, cada dia você vai dando um toque aqui, um toque ali, vai tirando de leve, explica o porquê de uma coisa, traz um debate sobre outra coisa, e aí as pessoas vão começar pô, caraca, pô, peraí, acho que o que o Lúcio está falando é verdade mesmo. Vou passar a policiar mais isso aqui. Pô, não é que isso é verdade, sabe? Não, acho que o que eu tô fazendo é certo mesmo. Aí o cara vai expor por que ele acha que é certo. E aí, de repente, você nunca pensou naquilo. E a forma como o cara expôs pra você, tu fala, pô, realmente, sabe? Nunca pensei por esse lado. E aí, você expõe. É assim que funciona. A gente está em constante evolução e aprendizado. Isso é legal pra caramba. Mas dar um exemplo aí para você que está começando, né? Ter essa ideia. E, cara, assim, isso acontece. O medo de ser rejeitado do professor acontece, sabe? E toda vez que a gente for trocar, e eu dei aula por muito tempo nessas turmas que eu falei, e depois, cara, aconteceu de eu sair, né? E eu fui sair da equipe, né? Eu comecei uma outra equipe, comecei do zero, sabe? Num lugar que, assim, do nada. Eu, um cara que tinha, sabe? Já tive 60 alunos numa turma, mais do que isso até. E comecei a dar aula de novo para um aluno. Fui para um lugar para dar aula para um aluno. Eu falei assim, caraca, sabe? Começar do zero. É... E é muito chocante pra gente, é uma realidade diferente. Outro dia o mestre Júlio estava contando isso, né? O mestre Júlio César da, da GF Team, criou a GF Team, tem uma história absurda dentro do jiu-jitsu, no mundo do jiu-jitsu e para o jiu-jitsu. Foi para os Estados Unidos dar aula e ele falou por lá, começou uma turma de manhã e que foi lá do zero, sabe?
A gente acredita no nosso trabalho, mas é chocante, entende? Você tá refazendo aquilo ali. Porém, aí vem o que eu falei. Você acredita no seu trabalho. Acredite no seu trabalho, cara. Vai dar certo. É impossível você fazer um bom trabalho, tá? E aquilo não dar resultado, tá? O Serginho, né? Ele fala uma frase que outro dia eu ouvi de um aluno dele, assim, achei fantástico. E depois ele acabou reproduzindo isso em outro momento. Nada resiste a um bom trabalho, né? Nada resiste a um bom trabalho. Cara, essa frase também aí, crédito aí pro Serginho. Se eu não me engano, quem falou essa frase a primeira vez pra mim foi o Feitosa, né? Citando o Serginho. Nada resiste a um bom trabalho. Cara, isso é muito interessante, assim, e é certo. Faz o teu trabalho, sabe? Dia a dia, tijolo por tijolo. Vai ser difícil? Vai ser difícil pra caraca. Você vai sentir em alguns momentos, vai ter aquelas crises existenciais? Vai ter crise existencial, com certeza. Mas continua, sabe? Continua mesmo. Estuda pra caraca, cada vez mais. Traz coisas novas pra sua aula. Dá atenção. Trabalha para um aluno como você trabalha para 1000. Ah, só tem um aluno na aula. Começa a aula no horário. Pô, mas só tem um aluno. E daí, cara? Qual a diferença? Porque se tiver dois vale mais, esse um aluno não tem valor. Então, tem um aluno, começa a aula no horário, dá toda a atenção que ele precisa, treina com ele. Ah, só tem um aluno, não vou dar aula. Não existe isso, cara. Não existe isso, sabe? Então, começa a pensar dessa forma aí, vai te ajudar muito. Essa questão, sabe, de sentir receio. É normal você que está iniciando, como eu tô falando, cara, eu tenho anos aí dando aula. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje eu tenho 37 anos. Como eu te falei, comecei minha experiência ali de estar ganhando meu dinheirinho, ajudando a dar aula com 12 anos. Com 15, né, 16, assim, já tinha minha turma. Então, e ainda assim hoje, quando a gente vai trocar de um lugar, isso tudo passa na nossa cabeça. Quando a gente vai começar um trabalho do zero, isso passa na nossa cabeça. É normal, faz parte, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, todo mundo tem medo de ser rejeitado, tá? Mas o que a gente tem que ter na cabeça é cuidado para não confundir uma pessoa não gostar do seu trabalho com te rejeitar. São coisas totalmente diferentes. Se alguém não gosta do meu trabalho, ela não gosta do trabalho que o Lúcio presta, mas o Lúcio para ela pode ser uma pessoa adorável. Você tem amigos que é teu amigão, mas você jamais contrataria ele para fazer um trabalho para você, não tem? Eu tenho. Todo mundo tem. Então, por quê? Porque aquela pessoa, aquele ser humano, enquanto pessoa, é fantástico. Brinca, zoa, sabe? É legal. Mas enquanto profissional, o cara não cumpre horário, ou ela, né? Não cumpre horário, não tem responsabilidade, não quer estudar para evoluir, não quer trazer mais conhecimento, né? Não quer ampliar os conhecimentos, não quer fazer curso. Então é uma pessoa muito fechada e como profissional é muito limitada. Mas como ser humano pode ser uma pessoa maravilhosa. Então são coisas diferentes. Então se alguém rejeitar o seu trabalho, não leve isso pro pessoal, tá? Ela tá rejeitando o seu trabalho, mas não tá rejeitando você. E, Lúcio, tem poucas pessoas, estou começando agora. Continua, vai fazendo o teu trabalho, uma hora vai dar certo. Como eu falei, quando eu voltei a dar aula lá, com poucas pessoas e tal, o que aconteceu foi que aos poucos eu fui ganhando espaço e hoje eu tenho, né, mais alunos e faz parte. E isso aí faz parte da vida, são ciclos que vão começando, recomeçando, mas a gente, enquanto professor, tem que acreditar no nosso trabalho e batalhar a vida toda e estudar. Cara, a teoria é muito importante. Porém, ela sem a prática, ela vai ser nula, vai ser, né? Então a teoria sem a prática é nula. E a prática sem a teoria falha. Porque a teoria ajuda muito a prática. Então tem que ser os dois, sabe? Eu estudo e eu coloco em prática o que eu estudei, sabe? Eu dou aula de jiu-jitsu e eu treino para provar, para testar o que eu tô mostrando também, para me colocar no sufoco. A teoria e a prática tá sempre andando junto, sabe? Se eu começar só a dar aula e não treinar,
vai chegar um momento que, pô, de repente eu vou estar numa linha de pensamento, mas eu não estou sofrendo aquele sufoco, então eu não estou tendo a noção real de que aquela posição realmente pode trazer é, para a realidade da luta, né? E assim, tem até uma frase que a gente usa muito: toda teoria na prática é outra coisa, né? A teoria é outra na prática. Claro que não vai ser sempre assim, mas é porque às vezes a pessoa é só teórico, chega na prática, não consegue colocar nada em prática, então tem alguma coisa errada, né? Beleza, galera? Então assim, ó, foi um papo longo, mas foi um bate-papo bem informal mesmo, tá? E espero ter ajudado alguma coisa aí pra vocês. Compartilhando isso assim é algo bem pessoal mesmo, né? Contei assim um pouco da minha história aí. Espero que você tenha gostado. Você que tá iniciando aí na área, boa sorte, muito, muito trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais sorte você vai ter. Use.